Fala galera, boa noite. Vamos começar agora a nossa terceira pílula de processo penal. Pessoal, 4 dias pro AB e não sei quantos dias, mas teremos várias outras provas nesse fim de ano. Então foco total e vamos lá. Galera, a gente falou sobre inquérito nas últimas aulas e a gente vai seguir aqui. A gente terminou a aula passada com os prazos de conclusão do inquérito e agora eu vou entrar no encerramento do inquérito policial para a gente finalizar esse conteúdo sobre inquérito, certo? Galera, no encerramento a gente tem a conclusão do inquérito, que é quando o delegado conclui as diligências determinadas, as diligências que ele optou por fazer, é a peça final que traz as conclusões daquele determinado inquérito, certo? Galera, importante aqui para sua prova que a ausência desse relatório final no inquérito é tida como mera irregularidade e não como causa de nulidade aqui, correto? Galera, então é o seguinte, além desse relatório conclusivo, o delegado ele tem como ato privativo dele indiciar ou não aquele determinado suspeito. Se o delegado indiciar um suspeito, ele passa a ser considerado indiciado e não apenas suspeito. A gente muda essa nomenclatura, certo? E o indiciamento, gente, é o ato formal pelo qual o delegado ele vai concentrar as investigações sobre determinada pessoa. É um momento aqui de discricionariedade do delegado, é um ato privativo do delegado, ele não é obrigado a indiciar, ele indicia se ele quiser, correto? E o MP, ele não está vinculado ao indiciamento ou não desse delegado, ok? Gente, esse indiciamento vai ocorrer quando o delegado ele se convencer que aquele determinado suspeito praticou de fato, tem muitas chances de ter praticado de fato aquele determinado delito, certo? Em determinadas condições. Então ali, aquele delegado no indiciamento, ele vai atribuir a um autor ou a um partícipe a infração penal que está sendo investigada, correto? Então o indiciamento, gente, ele é um ato privativo, um ato formal privativo do delegado de polícia, ele indicia se ele bem entender, certo? Mas lembrando que o Ministério Público não está adstrito ao indiciamento ou ao não indiciamento daquele delegado, ok? O que é importante também que eu falei com vocês, que na conclusão a gente vai ter o relatório e a ausência de relatório é uma mera irregularidade, ok? Não vai ser causa de nulidade aqui nesse aspecto. Pessoal, então é o seguinte, ao encerrar todo esse procedimento, todo o procedimento do inquérito, o delegado, ele envia ao juiz. O juiz, quando ele recebe esse inquérito, dependendo do tipo de ação penal, ele tem modos diferentes de proceder. Ou seja, galera, se estivermos diante de uma ação penal pública incondicionada, galera, a gente vai aprender isso mais pra frente. Na nossa próxima aula, a gente já vai falar sobre ação penal. Vocês vão entender tudinho, mas só pra gente poder destrinchar aqui de uma forma melhor. Se estivermos diante de uma ação penal pública, o juiz ele encaminha ao Ministério Público os autos do inquérito das peças ou das peças de informação que substituem esse inquérito, certo? Então, diante de uma ação penal pública, o juiz vai encaminhar os autos para o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública. Quando a gente estiver diante de uma ação penal de iniciativa privada, aqui, nesse caso, o juiz ele vai deixar os autos aguardando em cartório para esperar uma eventual manifestação do ofendido. Também veremos isso mais pra frente, ou os autos aqui nessa hipótese serão entregues mediante translado ao requerente, ok? Galera, isso aqui a gente vai ver mais pra frente quando a gente tratar de ação penal, mas saibam que existem esses dois caminhos. A ação penal pública remete ao MP e no caso de ação penal de iniciativa privada, os autos do inquérito ficarão em aguardo no cartório, ok? Então vamos lá. Gente, quando o MP, no caso da ação penal pública incondicionada que a gente está tratando aqui, quando o Ministério, que é a nossa regra no ordenamento jurídico, a gente vai aprender mais pra frente. Quando o MP, ele recebe aquele inquérito, os autos daquele inquérito, ele tem 3 caminhos que ele pode tomar. Primeiro, ele pode oferecer a denúncia, quando ele acredita que já há justa causa suficiente para deflagrar aquela ação, beleza? Segundo caminho que ele pode tomar, ele pode requisitar mais diligências ao delegado de polícia. Ou seja, nesse caso aqui, galera, o MP ele acredita que não foram suficientes as diligências tomadas, algo ainda precisa ser esclarecido, ou alguma outra situação do gênero, e ele requisita mais diligências, porque ele também acredita que não é caso de arquivamento, certo? Ele acredita que é necessário investigar um pouco mais, então ele requisita diligências. Essa é a segunda opção. Terceira e última, o MP promove o arquivamento. Se ele entende que não há justa causa e também não tem necessidade de novas investigações, de requisitar diligências, ele pode promover o arquivamento, certo?
Galera, importantíssimo, o arquivamento ele foi substancialmente alterado pelo pacote anticrime, certo? Só que temos um porém. O artigo 28, o novo artigo 28 que versa sobre o arquivamento, está com sua eficácia suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece aqui, galera? Por enquanto, seguimos, nunca foi aplicado o novo artigo 28, seguimos aplicando o artigo 28 original do nosso Código de Processo Penal, certo? Mas prestem atenção, porque isso poderia ser pegadinha de prova. Esse novo artigo 28, ele está vigente, ele está em vigência, só que a sua eficácia está suspensa, correto? Já é lei vigente, já tá lá no Código Penal, se você ver. Ok? Mas a eficácia desse artigo está suspensa, então, por enquanto, a gente vai aprender da forma tradicional, que ainda é efetuado o arquivamento, e depois eu vou trazer para vocês o paralelo de como é feito o arquivamento após o pacote anticrime. Galera, primeiro ponto sobre o arquivamento. O delegado não pode arquivar nem pedir para arquivar o inquérito, correto? Muito menos desarquivar. Mas vamos lá. Antes do pacote anticrime, como funcionava, que é o que segue regendo todo o arquivamento de inquéritos ainda. Galera, antes era o seguinte: a natureza jurídica é um ato judicial, mas não jurisdicional, de conteúdo administrativo. Pessoal, aqui o Ministério Público, somente o Ministério Público, pode requerer o arquivamento. Então é o seguinte, o arquivamento ocorre da seguinte forma ainda hoje em dia. MP promove o arquivamento do inquérito, não é promover de fato, ele pede ao juiz o arquivamento do inquérito. O juiz recebe aquele determinado pedido. Galera, se o juiz concorda com o pedido de arquivamento do MP, ele arquiva. Pronto, beleza? Agora, se o juiz discorda do pedido de arquivamento do MP, ele faz a remessa dos autos ao procurador, que é o chefe do Ministério Público. E se o procurador, primeiro, se esse procurador discorda, para ficar mais fácil. Primeiro, se esse procurador concorda com o pedido de arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar, certo? Ainda que ele tenha discordado anteriormente. Agora, se esse procurador ele discorda do pedido de arquivamento, ele pode oferecer a denúncia, ele mesmo, ou designar um promotor para oferecer a denúncia sob sua ordem, correto? Esse é o caminho do arquivamento atual, que ainda temos, que ainda está vigorando, certo? Que ainda é aplicado. Galera, recapitulando, arquivamento hoje em dia, Ministério Público, a gente falou, quando conclui o inquérito e ele é remetido para o MP, nos casos de ação penal pública incondicionada, o MP tem 3 opções: oferecer denúncia, requisitar diligências ou promover o arquivamento. Agora, dentro do arquivamento, galera, hoje em dia, antes do pacote anticrime que ainda está aqui funcionando. Como funciona, galera? O arquivamento. O MP promove o arquivamento, ele pede, né? Se chama promoção de arquivamento, mas ele pede ao juiz o arquivamento. O juiz recebe o pedido. Caso o juiz concorde, ele arquiva. Se o juiz discordar, ele vai remeter ao procurador, ao chefe do Ministério Público. E aí a gente tem 2 opções. Se esse chefe do Ministério Público concorda com o pedido de arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar e pronto, acabou. Ainda que ele tenha discordado anteriormente, certo? Agora, se esse procurador, ele discorda do pedido de arquivamento, ele pode fazer as seguintes coisas: oferecer a denúncia ou designar um promotor para que ofereça sob sua ordem, correto? Seguindo, gente, na prática ainda está sendo aplicado. Galera, bora pra gente finalizar aqui o arquivamento após o pacote anticrime, o novo artigo 28, que está com sua eficácia suspensa, certo? Pessoal, como vai funcionar? Lembrando que o MP, quando recebe os autos do inquérito, ele tem aquelas 3 opções. Ou ele oferece a denúncia, ou ele requisita mais diligências, ou ele ordena o arquivamento, ele pede o arquivamento, correto? Após o pacote anticrime, funciona da seguinte forma. Galera, o MP ordena o arquivamento. A partir de então, essa ordem de arquivamento ela é remetida para uma instância revisora interna do próprio Ministério Público. Ordenou o arquivamento, vai para uma instância interna revisora do MP. Caso haja concordância, haverá homologação e essa decisão de arquivamento será comunicada à vítima ou ao seu representante legal. Galera, querendo essa vítima, ela poderá, no prazo de 30 dias, submeter essa matéria em apreço, à apreciação de uma instância revisora da MP, correto? Aqui, gente, a gente tem um recurso administrativo dessa vítima ou do seu representante legal que discorda da promoção de arquivamento, ok? Ela tem um prazo de 30 dias após comunicada desse arquivamento, correto? Então, vamos lá. Membro do MP ordenou o arquivamento,
Instância revisora concordou com o arquivamento, houve homologação do arquivamento, comunica a vítima, certo? Agora, segunda hipótese. Membro do MP ordena o arquivamento. Instância revisora discorda do arquivamento. O que vai acontecer? Havendo discordância, outro membro do MP será designado para oficiar naquele determinado caso, agindo por delegação do procurador-geral, certo? Essa é a segunda hipótese, caso haja discordância daquela instância revisora do arquivamento feito pelo membro do MP anteriormente. Correto? Galera, aqui o Poder Judiciário ele não tem mais poder algum em relação a esse arquivamento. Ele se passa inteiramente dentro do órgão ministerial, correto? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Lembrando que havendo concordância, gente, o membro do MP expede a ordem de arquivamento. Havendo concordância da instância superior, a decisão de arquivamento ela é comunicada à vítima e à autoridade policial. E a partir de então, a vítima vai ter aqueles 30 dias para submeter a matéria à revisão de uma instância superior do MP. Correto? Um recurso administrativo aqui. Certo, galera? É assim que funciona o arquivamento de forma muito breve, né? Após o pacote anticrime, ok? Galera, lembrando que o artigo 28 está vigente, o novo artigo 28 está vigente, que é esse modelo novo de arquivamento que eu narrei para vocês agora, porém com a eficácia suspensa, ok? Galera, espero que tenha dado para entender, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Às vezes é difícil resumir tanta informação em tão pouco tempo, que eu tô tentando passar a informação mais importante para vocês, pegar os pontos mais relevantes, mas caso precisem de qualquer coisa, estou à disposição. Nosso material escrito está bem completinho, então entrem no nosso grupo, tenham acesso a esse material gratuito, ok? Vai valer a pena. E boa prova para quem vai fazer o AB agora.